Bom dia, turma. Nesse vídeo nós vamos corrigir os exercícios de fixação, a lista, né? Sobre propriedade de igualdade e resolução de problemas. Eu já vou pedir desculpa a vocês pela impressão, que saiu toda torta, mas dá pra gente entender o que tá aí, né? Então a questão 1 tá falando: a soma de dois números naturais é 50, sendo um deles 10 unidades maior que o outro. Calcule os dois números. Então eu já falei para vocês que esses tipos de problema que envolvem as propriedades de igualdade, eles estão trabalhando ali com a equação do primeiro grau, certo? Eu falei isso para vocês lá quando a gente estudou o capítulo 10. Então a nossa equação do primeiro grau, ela vai ser mais estudada por vocês, e aí vocês vão aprender a resolver esse tipo de questão com mais rapidez e mais facilidade no sétimo ano. O sexto ano é só um leve contato para não chegar no sétimo ano e vocês pegarem tudo de uma vez só. Vocês já vão ter tido esse primeiro contato com a equação do primeiro grau, ainda que vocês não conheçam ela com esse nome. Mas eu já estou adiantando para vocês que nada mais é do que a equação do primeiro grau. E na equação do primeiro grau, a gente tem sempre uma incógnita. O que é incógnita? É uma letrinha, né? Que a gente chama, qualquer letrinha a gente pode usar para representar essa incógnita. Geralmente, né, quando a gente for resolver as equações do primeiro grau, a gente costuma usar o x. É muito normal a gente falar para encontrar o valor de x, mas não necessariamente precisa ser o x. Você pode chamar de y, de n, de m, de a, o que vocês quiserem, tá? E essa incógnita é sempre um valor desconhecido. É sempre aquele valor que a gente precisa encontrar. Por isso, tal de encontrar o valor do x, tá legal? Não existe só a equação do primeiro grau, existem outras, mas no sétimo ano vocês verão apenas a do primeiro grau, ok? Então vamos lá, ó. Vamos resolver então essa questão 1. Como a gente ainda tá tendo esse primeiro contato, a gente resolve de uma maneira um pouco mais lenta, que é para vocês entenderem o que tá acontecendo ali. Quando vocês chegarem no sétimo ano, vocês vão relembrar essa maneira mais lenta, mas vão ver uma forma muito mais rápida de resolver isso aqui, que é a forma que a gente usa no dia a dia, né? Ninguém gosta de ter trabalho. Só que, como a gente ainda tá no sexto ano, é aquele primeiro contatozinho, então a gente precisa entender o porquê daquilo, por isso que a gente faz mais devagar. É só uma justificativa mesmo, agora vamos resolver. Então, olha lá. A soma de dois números naturais. Eu sei quais são esses números? Não sei quais são esses números. Como eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau, é interessante que eu trabalhe apenas com uma incógnita. Se eu tiver duas incógnitas, eu vou ter que formar um sistema, vai ser bem mais complicadinho de resolver. Então, eu preciso que esses dois números, eles tenham uma mesma letra em comum, eles tenham um valor em comum. Então, quando eu for montar a minha equação, eu preciso saber disso, tá? Então, olha só, eu vou escrever aqui que o meu primeiro número, eu vou chamar ele de n, ok? Primeiro número, chamei de n. O segundo número, então, ele também vai ter essa incógnita n como formação dele, tá legal? Pra gente poder trabalhar tudo sobre a mesma incógnita. Então, olha só, a soma de dois números naturais é 50, sendo um deles 10 unidades maior que o outro. Então, se um eu chamei de n, o meu segundo número, ele vai ser n mais 10, é ou não é? Um é n, o outro é n mais 10. Vamos supor que o n fosse 10. Se o n é 10, o segundo número vai ser 20, que vai ser o n, que é 10, mais 10. Isso aqui é só uma suposição para vocês entenderem, ok? Então, agora a gente vai montar, de fato, a nossa igualdade, que é a nossa equaçãozinha do primeiro grau. Por que a gente fala igualdade? Porque ela sempre tem um lado que é igual ao outro. Lembra lá das questões da balança? Então, tá intimamente ligado com isso. Por quê? Tudo que a gente faz de um lado, a gente precisa fazer do outro. Se a gente coloca 1 quilo de um lado, a gente precisa colocar 1 quilo do outro para essa balança ficar em equilíbrio. Se eu tiro 3 quilos de um lado, obrigatoriamente eu tenho que tirar 3 quilos do outro para essa balança continuar em equilíbrio. Se eu faço uma coisa só de um lado, essa balança entra em desequilíbrio, tá bom? E ela deixa de ser uma igualdade. Para ela ser uma igualdade, ela precisa estar em equilíbrio. Então, essa analogia que a gente faz com a balança de pratos, a gente traz aqui para nossa equação na hora de resolver o nosso probleminha. Então, olha lá, vou montar a equação. A soma de dois números. Se é a soma, eu tô somando o meu primeiro... Opa, não vi que a câmera saiu do foco, peraí. A soma de dois números. Se é a soma, então eu vou somar o meu primeiro número, que é n, com o meu segundo número, que é n, mais 10. E ele diz que a soma desses dois números naturais é 50. Então, o que quer dizer? Que é igual
a 50. Então, já montamos a nossa igualdade. N mais N, uma coisa mais uma coisa dela, né? Igual a ela, vai ser 2N. Esse 10 aqui tá me atrapalhando. Por quê? Eu quero descobrir o valor do número, ou seja, eu quero descobrir o valor de N. Então, eu preciso que esse 10 saia desse lado. Para eu retirar esse 10, para ele passar a ser zero, né? Para ele sumir, eu preciso fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa da soma? Isso aí, a subtração. Então, eu vou repetir o mais 10 e vou subtrair 10. Só que lembra lá da analogia com a balança? Se eu tô tirando 10 do meu primeiro membro, eu preciso também tirar 10 do meu segundo membro. Então, eu vou ficar com 50 menos 10 aqui. Daí, ó, esse mais 10 vai embora com esse menos 10. É só você pensar em dinheiro. Pensar em dinheiro facilita tudo. Se você tem 10 reais e você gasta 10 reais, você ficou com 0 reais. Então, eu não preciso escrever esse zero, tá? Eu posso esquecer ele. Então, eu vou ficar nesse lado aqui com 2N. E nesse lado aqui, eu vou ficar com 50 menos 10. 50 menos 10 é 40. Agora, eu preciso me livrar desses 2N's. Por quê? Eu quero saber apenas o valor de 1N. Aí, lembra que eu sempre falo pra vocês? Esse númerozinho que ele acompanha a incógnita é essa letrinha aí de valor desconhecido. Esse númerozinho que acompanha a incógnita, sempre que um númerozinho não tem nenhum sinal entre ele e a incógnita, quer dizer que ele está multiplicando a incógnita. Se ele está multiplicando, para eu me livrar dele, eu preciso fazer a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir por 2. Só que se eu estou dividindo o meu primeiro membro por 2, eu preciso também dividir o meu segundo membro por 2. Então, eu vou ficar, ó, 2 dividido por 2 é 1. Não preciso escrever esse 1, posso colocar só N. Se tá o N ali sozinho, vocês sabem que é 1N. Se fosse X, seria 1X, tá bom? Não preciso escrever esse 1. Se quiser escrever, não tem problema. 40 dividido por 2 é 20. Então, eu já descobri o meu valor de N. Se eu descobrir o meu valor de N, automaticamente eu descobri quanto vale o meu primeiro número. Então, meu primeiro número é 20. E o meu segundo número? O meu segundo número vai ser N mais 10. Se N é 20, vai ser 20 mais 10 é 30. Então, eu já descobri quais são os meus dois números, que somados dão 50. Será que isso vai dar certo? É só você pensar, 30 mais 20, 50. Então, a gente resolveu direitinho. Questão número 2. Francis Ma e Noemi colecionaram as figurinhas do álbum do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016. Ao final do ano, os dois tinham juntos 296 figurinhas, sendo que Noemi possuía o dobro de números de figurinhas que Francis Ma possuía. Menos 40. Quantas figurinhas cada um colecionou? Então, a gente precisa escolher uma incógnita aí. Eu vou escolher como incógnita Francis Ma. Por quê? Porque Francis Ma é a quantidade mais simples, então é mais fácil eu partir dele. Então, eu vou dizer que o Francis Ma tem uma quantidade de figurinhas F. E a Noemi, ela vai ter uma quantidade de figurinhas, ó. Noemi possui o dobro do número de figurinhas, então ele vai ter 2 Fs, porque é o dobro de figurinhas de Francis Ma, menos 40. Não posso esquecer desse menos 40. Então, Noemi tem 2 vezes a quantidade de Francis Ma, menos 40 unidades. E agora eu posso montar minha equaçãozinha. Então, eu sei que Francis Ma mais Noemi juntos, então F mais 2F menos 40 vai ser igual a 296, que é o total de figurinhas que os dois têm juntos. F mais 2Fs vai ser 3Fs. Menos 40 igual a 296. Só que agora eu preciso me livrar desse menos 40. Então, eu vou fazer a operação inversa a ele. Qual é a operação inversa da subtração? É a soma. Então, eu vou ficar com 3F menos 40 mais 40. Só que se eu acrescento 40 aqui, eu preciso acrescentar 40 do meu outro lado, tá bom? Então, eu vou ficar com 296 mais 40. Esse menos 40 vai embora com esse mais 40, tá bom? Eles são simétricos, ou seja, a gente tem sinais trocados, um é positivo, o outro é negativo. Então, é a mesma história do dinheiro. Se eu tenho 40 reais e gasto 40 reais, eu fico com 0. Então, eu elimino esses valores. Então, aqui desse lado, eu vou ficar com 3F. E do outro lado, quando eu fizer essa soma, eu vou encontrar 336.
Agora eu preciso me livrar desse 3F, porque eu quero descobrir o valor de uma incógnita, ou seja, de 1F, e não de 3F. E aí vocês já sabem, só fazer a operação inversa. Se o 3 está multiplicando o F, a operação inversa é a divisão. Então eu pego e divido esse lado, obrigatoriamente eu divido esse aqui também. 3 dividido por 3 é 1, então eu vou ficar com F. 336 dividido por 3 é 112. Então, agora eu já sei quantas figurinhas cada um tinha. O Francimar vai ter 112. Eu vou botar aqui, Francimar, né? Francimar, 112. E a Noemi, ele vai ter 2 vezes a quantidade de Francimar. Então, ele vai ter 112 vezes 2, menos 40. Isso aqui tudo resolvido vai dar 184. E aí, se você quiser testar para ver se a soma deles vai dar 296, é só você somar 112 com 184, vai ter que ser igual a 296. Questão 3. A soma de 5 números consecutivos pares é 80. Determine os números. Então, nós já fizemos algumas questõezinhas desse tipo. Então, o que eu sempre relembro, né? Porque tem alunos que esquecem. O que são números consecutivos? São números lá, né, no nosso conjunto dos números inteiros ou naturais, que eles têm sempre...